Cine Muse, segunda temporada. Estamos aqui com Melina Leal Galante, diretora, roteirista, produtora, oficineira, ma- Ex-produtora. ex-produtora. Nossa, Brincadeira, nunca. Não existe ex-produtora, né? eu ia falar isso, não existe, é para sempre. É. Vamos iniciar aqui a conversa com a Melina. Tem trabalhos admiráveis, afetivos, técnicos. Tá uma estrada muito bonita aí no cinema capixaba. No cinema, né? Obrigada. Vamos parar de falar cinema capixaba. Vamos. Leal Galante. É tão legal falar seu nome, tem melodia. Já falaram isso uma vez, que meu sobrenome é interessante. Esse Leal e Galante. É engraçado. Mas, primeiramente, queria agradecer a vocês pelo convite. Acho que é um projeto muito bacana do Cinemuses e tá com o Cineclube, tá com o podcast, acho que é importante. É uma forma de fomentar e de fazer esse nicho, esse mercado, essa produção circular, né, e a gente conhecer mais as obras daqui do estado e colocar isso para o mundo, né. Então, esse Melina Leal Galante, que vem acompanhando o meu nome, né, ele tem é o nome da minha mãe, da família da minha mãe, Leal, e do meu pai, Galante, a família Galante, os dois de Itapemirim, né, já que você falou de afeto. A gente se É. reconhece no sotaque. Exatamente, daqui a pouco a gente tá postando um pouquinho do S. Vou falar festa, não falo festa, Não, não é festa. vamos que vamos. E aí, enfim, eu sou nascida em Itapemirim, né, mas fui criada aqui em Vitória, meus pais já moravam em Vitória, quando eu nasci, mas eu sou de lá também, né, eu não deixei minhas raízes, nunca larguei minha cidade natal. E esse não largar, ele perpassa também pelo cinema, né. E, enfim, eu tô aí já eu falo que eu comecei profissionalmente quando eu ganhei meu primeiro cachê. Foi um curta do Diego de Jesus, que era um colega de faculdade, e eu fiz assistência de produção. E aí foi meu primeiro cachê, foi a produção da Pico Bandeira. E aí isso foi em 2014, 13 ou 14. Acho que foi 14. E aí foi um marco ali pra mim, que eu considero que minha carreira começou naquele momento, naquele ano, vinculado ao cachê mesmo. Isso tem toda uma lógica pra mim, porque, por mais que a gente ame fazer cinema, por mais que seja prazeroso, a gente tá nessa pra se manter, se bancar, acho que a gente tem que ganhar vida fazendo isso, né. Por isso que eu sempre trago esse marco do cachê, porque é importante. A gente viver de cinema, né, como um engenheiro vive da sua profissão, um médico vive da sua profissão, a gente também quer viver da nossa profissão. E aí eu comecei nessa assistência de produção, eu percorri toda a trajetória da produção, fiz produção de set, fiz produção de locação, fiz direção de produção, e passei muito tempo nesse lugar até que eu falei: "Cara, quero tentar outras coisas, tentar outras funções". E nesse meio tempo, eu estava me entendendo como roteirista. Escrever sempre foi uma parada que eu gostei muito, muito, muito. Sempre escrevi, hoje escrevo menos, mas, eu estava me entendendo como roteirista e sabendo que eu não queria mais ser do departamento de produção, que eu queria outros desafios, outra área. E aí eu comecei a enxergar na assistência de direção um local que eu me sentia, laicar, assim. Você não corta o cordão umbilical com a produção na AD, né? Não. Você tá Você ali na fica lá e ponte. cá. Até porque existe uma formação que eu acho que já está ultrapassada, de que a produção não é um departamento criativo. Meu Deus, Existe uma né? formação, né? Sim, a gente. Eu vivi um pouco dessa época, eu sou um pouquinho mais velho que você, que a produção é como se fosse os bois de carga. Exato. E, pelo contrário, é uma artéria, né? Exatamente. É como a produção era: você tem café, você tem comida e como que eu chego em casa e como que eu saio do set, né. Então, e a produção a produção é um dos departamentos mais criativos que existem, Pelo assim. amor de Deus. Mas tá nesse lugar da assistência de direção tá no
num lugar que perpassa, sim, por controle, de ver, no sentido de ver o todo, não de que eu controlo todos os processos, óbvio que não, mas no sentido de ver o todo que a produção também tem, né? Mas que você tá num outro lugar ali com os departamentos. E aí eu virei essa chavinha, assim, né? Não quero mais fazer produção, eu quero fazer assistência de direção. E aí entrei nessa. Hoje eu sou assistente de direção, além de realizadora, além de roteirista. E eu acho que o fato de eu ter estado na produção, né, de eu ter essa cabeça de produtora e eu ser assistente de direção, me tornam uma diretora melhor. Sim, que conhece todas as áreas. E o AD tem uma função muito nobre, que ele Uhum. vai terminar o filme, quer o diretor queira, quer não. Quer não. E não é melhor no sentido de que, o que eu faço é foda, nada, que eu sou inventiva, revolucionária, não. É no sentido de que, como você mesmo disse, assim, eu tenho um entendimento melhor dos processos. Porque eu, como AD, eu sei quando uma direção nunca carregou uma caixa d'água, nunca trabalhou na base, nunca foi ali operário, Exatamente. e quando a direção veio do chão de fábrica, sabe? E isso existe e isso afeta diretamente no ritmo de set, no ritmo de produção, na construção do projeto, na construção do fazer mesmo. Sim, muitas vezes o AD ele faz a produção comprar a ideia do filme, Exato. né? Contribuir criativamente, Exato. contribuir Exato. para o filme andar. Então, tem esse lugar, assim, sabe? Então, e quando eu vou para os meus filmes, assim, foram filmes relativamente espaçados, assim, no tempo. Na verdade, o último é mais espaçado, porque eu venho primeiro com o Desfragmentos, que eu ainda era universitária, estava no âmbito da UFES, era um trabalho de faculdade mesmo, que a gente reunia disciplinas, formava um grupinho e aí fazia o filme. E na época foi uma repercussão super bacana, não só o filme que o meu grupo produziu, né, eu e meu grupo, mas os outros 2 filmes da minha turma, porque a gente fez um trabalho na universidade e já foi exibido no Festival de Cinema de Vitória. E não só o Desfragmentos, mas os outros filmes também daquele ano, a gente teve uma repercussão legal, porque, a gente foi pro Festival de Cinema de Vitória, na Foco Capixaba, sabe? Isso foi bem legal. A gente estava na universidade ainda e já exibindo nos maiores espaços de formação que a gente tem aqui no Espírito Santo. Isso foi em 2014, e aí em 2016 vem o Carinhosamente Apelidada de Vento, que é um outro documentário, que é o Lá Não Venta Como Venta Aqui, que ele vai justificar toda a minha introdução sobre Itapemirim, porque foi um filme que eu fiz sobre Itapemirim, na verdade um recorte da história de Itapemirim e pra Itapemirim, né. De uma ideia de eu queria que as pessoas de lá vissem Itapemirim numa tela grande, sabe. Que vissem Itapemirim pra pra além do olhar delas do dia a dia, assim, um outro lugar, assim, uma outra visão. E pra mim isso super atendeu, assim, porque, quando a gente exibiu o filme lá foi uma catarse, assim, foi maravilhoso. É uma sedução muito grande a tela grande, né? E São você uma fica sedução tão grande quanto a tela, assim, exatamente, e você você exibe tem na slides. você tem toda essa áurea, assim: "Não, estamos indo para o cinema", lá não tem uma sala de cinema, né, então o cinema que a gente fez lá, o que acontece lá são cadeiras e um telão, né. Mas você tem essa aura do cinema teve essa coisa do ir ao cinema, numa sessão e tal, então foi uma experiência muito, eh eh eh, enriquecedora pra mim e para os meus pares de Itapemirim, pra minha família, para os meus conterrâneos e tal. E aí é quando eu esbarro nisso do afeto dentro da minha criação, né, na verdade quando eu esbarro não, quando eu entendo melhor, porque o Desfragmentos ele teve muito do afeto, mas,
O vento, ele vai num lugar mais profundo, assim, por se tratar da minha cidade natal. É uma boa pergunta. O seu processo criativo tem a ver com esse tipo de arqueologia, de alma, que os Cara fragmentos é uma ressignificação lá É. no cemitério de Azulejo, Uhum. ou lá não venta como venta Aqui. aqui. É uma talvez uma revisita, um preenchimento de lacuna, tô falando assim, porque eu já vi os 2 filmes e fiquei pensando: "Será que o processo dela de construção tem a ver com voltar e pavimentar algumas lacunas afetivas?" Em parte, sim. Em parte, sim. Eu acho que os meus 3 primeiros filmes, né, Os Fragmentos, o Lá no Venta Como Venta Aqui e o Quadro, que foi minha primeira ficção, eles têm essa retomada, essa reconstrução de memória, essa retomada de alguns afetos, essa retomada de passado, pra repavimentar, sim, o hoje, né. Porque o Quadro, que é essa ficção, ele é baseado numa história que aconteceu com o meu pai e 2 tias minhas. Que eles estavam sozinhos uma noite em casa. Meu avô já havia falecido fazia um tempo, e uma pessoa bateu na porta pedindo pra entrar. Enfim, eles não deixaram essa pessoa entrar, eles se esconderam num quarto, eram 2 pessoas depois, e que aí ficaram circundando a casa, entraram na casa, bagunçaram a casa toda. E no outro dia de manhã eles saíram do quarto e não tinha na verdade, uma tia conseguiu escapar por uma janela e foi pedir ajuda e nunca acharam esses caras. E no meio disso tudo, eles contam até hoje que quem falou pra eles entrarem no quarto e se esconderem no quarto, era um São Jorge, que ficava em cima eu fico toda arrepiada. Era um São 2. Jorge que ficava em cima da porta. Então e eu ouvi essa história minha vida inteira. E aí quando eu vou fazer estava pensando, tipo, eu falei: "Cara, essa história, bicho, vou transformar num filme e tal". Muito da minha memória, do que eu escutava, do que eu escutei a vida toda. Eu lembro que até meu pai falou assim: "Não foi bem assim que aconteceu". Eu falei: "Pai, eu tô criando outra coisa. Eu não tô contando a história de vocês". Você já fez a sua parte, obrigado. Obrigada. E aí o quadro é isso, assim, eu levo meu pai de outra forma, eu levo minhas tias de outra forma, a minha avó, o meu avô já falecido, filmando na casa que minha avó morou, onde meu pai e as irmãs e os irmãos foram criados, eu vou filmar lá. Então realmente tem uma coisa. E aí, Itapemirim? Em Itapemirim. Assim que é bom. E aí eu tenho um quadro, o nome o quadro vem na verdade, de um quadro que existe até hoje na casa dos meus pais, pintado pelo meu avô. Décadas antes do dia dia e mês que minha irmã viria a nascer, dia 11 de novembro, que tem uma figura de uma casa rural e um homem vindo andando. E aquele quadro sempre me apavorou. E aí eu levo esse quadro para o filme, pra brincar com esse quadro, com esse homem, com essas ausências, com essas memórias, com esse divino, esse espiritual, que também tem essa história de algum santo que tem um santo, uma santa que fala com os personagens pra proteger esses personagens, enfim. É uma grande viagem e é infantil. Foi um filme que eu fiz para o público infantil, é um filme infanto-juvenil. Uma loucura. Que eu acho que deve ser interessantíssimo, porque você tá finalizando esse filme, como que vai poder Não, esse filme foi 2019. eu não assisti esse filme seu, eu quero ver. Não, ele tem até que ir pra público, inclusive. Já passou do tempo de liberar o link. É porque são essas pequenas vivências dentro desse universo, ainda mais cidade do interior, né? Eu falo do sotaque volta, eu sou de Cachoeiro, mas os meus verões eram ali Marataízes, Itapemirim. Então, é um lugar que, na hora que você fala, Itapemirim, rua tal, é claro que eu sei. Então, toda vez que você fala, eu tô assim, já tá ilustrando, já tô pensando numa casa típica, não sei onde é a casa da sua família, Você sabe onde é o Clube da Escolúmbia? mas é claro, Em frente à pracinha do a Coreto? pracinha do Coreto. A casa da minha avó é 2 para o lado era, né, vendeu a casa. Era de frente pra praça, 2 à direita, que é aquela praça da Câmara. Sim, mas entra um pouquinho mais, vai estar tá no Trapiche, na ruína do Trapiche.
Não, isso na Barra. Na Barra, isso. Não, Itapemirim é mais pra cá. Não, é a Vila, Tá Vila certo. mesmo. Não, na Vila, Vila. Tá, lembro também perfeitamente. Uhum. Pracinha do Coreto é icônica. É. Deixa eu te perguntar. E que, né, existe um terror infantil absoluto aí, né? E isso dá um tipo de excitação. Como que você preparou esse elenco? Elenco local, você levou pra lá? Então, a gente tinha 3 personagens nesse filme, o menininho e 2 irmãs mais velhas. As irmãs eu convidei daqui, a Brenda Perim, que é uma atriz, dramaturga, acadêmica de Cachoeiro, Faz ela muito bem. mas que eu conheci aqui em Vitória, no Elas Tramam, no coletivo de dramaturgia da Neve Matos, que a gente fez parte. Eu convidei a Brenda para ser a irmã mais nova e eu convidei a Rosa Raeli Pasolini para ser a irmã mais velha. A Rosa, eu conheci a Rosa, acho que num filme da Dominique Lima que eu trabalhei. Kiss. O Kiss. Que eu fui AD / produtora de set ali. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Dominique. Foi um super set, um set super carinhoso, assim. Ela veio aqui com a gente. Ela veio, no né? podcast. Não, Não maravilhosa. sei nem o que falar de Dominique. E eu conheci a Rosa lá no set do Kiss. E convidei a Rosa, convidei as duas. A criança, que foi o Davi, que é um menino lá de Itapemirim, a gente foi fazer uma oficina lá. A gente tinha o Léo Patrocínio como preparador de elenco. A gente abriu uma chamada lá em Itapemirim, Marataízes, Barra, na região. E selecionou, abriu 20 vagas, eu acho, na época. E fomos lá um dia, um sábado de manhã, um sábado à tarde, fazer uma oficina com as crianças. E aí, dessa oficina, a gente selecionou alguns meninos que se encaixavam mais no perfil. E a gente abriu essa oficina para tudo. Tipo, não era só para menino, porque o papel era pro menino, né? Participava quem quisesse. E aí, a gente encontrou o Davi, que foi, assim, incrível. E aí, a gente teve uma parte da preparação aqui em Vitória, com as meninas, com a Rosa e com a Brenda. E outra parte da preparação lá em Itapemirim. A gente foi para lá, ficou um tempo, e depois a gente era um acordo que o Léo iria até a preparação só, que na gravação eu tocaria. Então eu participei dessa preparação junto com o Léo. Eu me preparei junto com eles. E aí no set desembolei ali. Ah, maravilhoso. Desembolei não, né, gente? Dirigi. Uma mania de falar desembolar. Ah, mas acaba sendo. O diretor acaba sendo o escolhedor e também o desembolador depois, né? Sem dúvida. Né? Tem que contar as histórias de set aí, pelo amor de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou de oficina. Você deu uma oficina recentemente. Dei. Você já ministra oficinas já tem tempo ou essa já é uma nova vertente? Olha, eu acho que a primeira oficina foi na época do Elas Tramam ainda. Que a gente dava dava tipo workshops para outras mulheres que não eram do coletivo em si, mas que a gente foi a Cachoeiro, por exemplo, e fez oficinas lá. Acho que foi uma das primeiras que eu... Deixa eu reformular essa parte das oficinas, que eu fiz uma confusão aqui. Beleza. Desculpa, gente, vou reformular. Pode você dar o gancho de novo das oficinas? Você começou já dá oficinas há muito tempo ou você começou agora com essa oficina que você deu esses dias no Hub? Eu acho que eu já dou oficina há um tempinho, assim. Eu comecei, não foi bem uma oficina na época que eu era do coletivo Elas Tramam, mas foi era quase que um workshop, assim. Era algo bem rápido. Depois veio a pandemia, e aí naqueles editais emergenciais eu aprovei um projeto de oficina, na época, de crítica audiovisual. E depois eu fui chamada pelo Cinemarias para dar uma oficina, para participar do laboratório, né? E eu era encarregada das aulas de roteiro.
E aí fiz por 3 anos esse laboratório, foi assim, incrível. E nesse meio tempo uma coisa foi puxando a outra, né. Depois teve o Cinecene, enfim. Eu tô nessa parceria com o Hub já tem um tempinho. Eu acho que foi a 6ª oficina que eu já dei, 5ª ou 6ª oficina que eu dei no Hub. Eu fui pra lá comecei a dar oficina eu já dei oficina de decupagem de roteiro e documentos da produção audiovisual também já rolou. Foi uma oficina bem bacana, assim, foi uma outra perspectiva. Interessante o nome. Como que é, mais ou menos, a oficina? Essa, eles pediram pra eu dar conta de documentação dentro de uma produção audiovisual. Basicamente, assim, quais documentos você precisa, desde o desenvolvimento até a pós-produção, assim. Aí baixa a cigana produtora. E aí tem que resgatar aquilo tudo e falar assim, dar conta de falar de tanta coisa, né, em 4 horas. E, recentemente, no final do ano passado, eu também dei oficina de assistência e direção a partir de um projeto que foi uma criação da Carol Covre, que ela me chamou e chamou a Úrsula Dart pra compor com ela esse laboratório de oficinas, enfim, que a gente tá entendendo ainda melhor o que ele é, mas a gente já fez a primeira edição, que é o Entre Nós. E aí, ano passado, a gente proporcionou, na verdade, né, como projeto, uma oficina de gaffer, que o Álvaro Brito veio para dessa oficina. Eu e a Carol Covre, a gente dividiu uma oficina de assistência e direção, que foi maravilhoso, e ainda conseguimos fazer uma masterclass sobre continuidade com a Mariana Macedo Martins. Nossa, isso é um serviço pra sociedade, em oficina de gaffer. Foi incrível, assim. Gaffer, em algum lugar do mundo deve ter uma fonte que fica jogando gaffer pra cima, e aí quem for mais esperto cata. E foi incrível, assim, foram as experiências de oficina. E a mais recente agora, eu voltei pro Hub, agora no início de fevereiro, pra dar novamente oficina de decupagem de roteiro, assim. E dar oficina é uma parada que me nutre muito, assim. Eu já fui professora, eu dei aula de inglês por 10 anos. Então, antes inclusive, eu conciliei as 2 profissões por um tempo ainda, o cinema e as aulas de inglês. Então, dar aula, dar oficina, workshop, falar é uma coisa que realmente eu gosto muito, assim, E nossa, você com Úrsula e Carol, 3 maravilhosas Não, elas aí, são incríveis, incríveis. pelo amor de Deus. Te perguntar, e você tá com uma série agora em finalização, você pode dar um micro spoilers que parece ser muito divertida? Posso. A série em questão, ela se chama Admirável Mundo Gordo. É uma série criada pelo Erli Vieira Júnior e que foi meu professor na UFES, e hoje somos colegas de trabalho, somos amigos. E ele me convidou para roteirizar e co-dirigir essa série com ele. É uma produção da Aladart, que a gente gravou agora no final do ano passado. É uma série documental de 5 episódios que ela vem trazer a abundância, a força, a maravilhosidade do mundo gordo, né? Justamente para enaltecer essas belezas e forças e tentar ser um micro ponto, assim, para quebrar um pouco desse sistema gordofóbico que a gente vive, dessa patologização que a gente vive sobre as pessoas gordas, né? Sobre as imposições estéticas. Então, a série, ela parte dessa vontade de recriar essas imagens sobre o corpo gordo, sobre o ser gordo, gorde, gorda. Então, e foi uma experiência, assim, incrível, assim. Eu até agora, passados-se 2, a gente gravou em dezembro e tivemos 2 diárias em janeiro, assim. Foi ontem, né, mas com esse fluxo do tempo que a gente vive já, né, Não, a gente já tá no o tempo voa e a Sapucaí é grande. a gente tá no, sei lá, no 200º dia de 2025. Eu tô com energia, eu falo que já tá numa energia de outubro, assim, estourando. E aí, mas ainda assim, foi um processo que ele
eu não vou falar que ele é vivo, porque todo processo é vivo, mas é um processo que ainda reverbera e vai reverberar por muito tempo em mim. E agora a gente começamos a pós, e em breve, Admirável Mundo Gordo pra todo mundo. Ah, que sensacional. E vocês elegeram pessoas? Como dá. A gente fez uma seleção. Na verdade, a gente já tinha 8 artistas na proposta como personagens principais, assim. Porque o início da proposta era discutir esse corpo gordo a partir da arte, a partir do fazer artístico. Então a gente elencou 8 artistas de áreas completamente diferentes, das artes plásticas, da moda, do slam, da música. Só que a gente não ficou nesses 8, né? A gente abriu na nossa pesquisa, a gente fez um levantamento de pessoas e personalidades que seria interessante de ouvir e de ter para compor esse corpo, compor esse mundo. E aí a gente entrevistou, no final das contas, quase 30 pessoas. Espetacular. E então essa série ela tem a tônica dela é uma elevação, algo mais. Eu acho que isso é sensacional. Estou muito curioso para ver essa série. E não é porque você está aqui na minha frente, não, porque o nome é espetacular. Não, o nome é incrível. E do jeito que quando você começa pelas artes, e é uma coisa tão cobrada, nas artes vocês começaram praticamente pelo mais difícil. Eu não tá me vindo algo mais difícil dentro dessa temática. Não, pois é, porque a gente tem personagens, a gente tem artistas que vão justamente usar seu. Na verdade, não é que tem artistas, acho que todos eles usam o corpo como forma de expressão. Sim. Esse corpo. E aí, tá. Vários artistas fazem isso. Não, a gente tá falando de pessoas gordas. Dentro da nossa sociedade. Então, isso é um a mais. Todos capixabas? Todos capixabas. Todos capixabas. Ah, que bacana. Todos capixabas. Incrível, assim. É isso, assim. Ainda reverbera e vai continuar reverberando, porque cada vez que a gente assiste o material é aquela coisa assim, uau! Caramba! Sabe? E foi uma experiência muito incrível, assim. E já tem. Foi edital? Foi comissionado? Já tem algum tipo de saída? Como que vocês fizeram isso? Estamos nesse processo ainda. A série ela foi viabilizada via Lei Paulo Gustavo, né? A gente foi contemplado no edital da Paulo Gustavo em 2023, né? Que tinha a linha de produção de série. E agora a gente está nesse processo de já pensar essa distribuição, de entender como vai ser. Mas estamos no comecinho. Vamos entender o que o mundo vai trazer pra gente. E projetos futuros? Projetos futuros. Eu acabei de sair de um ano muito intenso, né? 2024 foi um ano. Infelizmente, eu vou falar que foi um ano atípico, porque a gente não quer que seja assim, a gente gostaria que isso virasse frequente, né? Mas por conta da ingestão da Paulo Gustavo em 2023, né, com os recursos entrando ali no final de 2023, 2024, a gente viveu um boom de produções aqui no Espírito Santo ano passado, assim. Então, foi um ano, eu gravei, quando eu paro pra pensar que eu gravei uma websérie, 5 curtas, um média e uma série, eu fiz assim, fora as outras coisas. Eu falei assim, eu não dormi. Mas tá muito perto. Mas isso é um bom problema pra se ter, né? Porque porque isso é muito perto do mundo ideal. É muito, por isso que eu falo, tipo, que eu falei, que infelizmente a gente falou que foi atípico, porque a gente gostaria que fosse. É que a gente veio de um regaço no outro ano, né? Pois é, aquela coisa que ela faz maceira, assim. E isso ainda vai continuar um pouco, porque você tem longas que foram aprovados, que vão ser rodados ainda, vários cursos que não foram rodados, que estão para acontecer. Então, e nesse meio todo, além da série, teve esse meu retorno à direção, que também foi fruto da Paulo Gustavo. O curta-metragem que eu rodei em abril. Eu fui uma das primeiras, assim,
A gente fez um grande cronograma, assim, geral, com os projetos das pessoas que trabalham sempre mais juntas, né? E eu fui uma das primeiras, assim. E aí, nesse meio tempo, você pergunta de projeto futuro, fica assim, cara, eu meio que não tive tempo pra pensar no futuro. Tudo é agora, cara! Mas a gente tem que cavar tempo, né, pra isso. Então, acho que os 2 projetos agora, a série é um futuro que está em andamento, mas é um futuro. Tem esse curta novo, o Panda e o Barão, que novamente Itapemirim. Mas não é sobre Itapemirim. A próxima estátua do Coreto é da Melina Leal Galante. Não, mas não é sobre Itapemirim. Foi um curta que eu rodei aqui em Vitória. Ele é um falso documentário sobre a história de um panda que é comprado por um barão, vive no zoológico particular desse barão. E em dado momento ele se une aos outros animais e a outras pessoas não, e a pessoas de diversas classes sociais. E juntos, esse grupo, eles instauram uma revolução que põe fim à monarquia no Brasil. Espetacular. E é um falso documentário, mesmo a estética do falso documentário total. É um The Office, é um Jury Duty, são referências, né? Modern Family, é o mockumentary mesmo, é a grande fonte, assim, de inspiração de linguagem e estética. E ele tem a ver com Itapemirim porque a história veio de Itapemirim. O Barão de Itapemirim, que foi inclusive foi um dos maiores traficantes de pessoas. Sim, aquele porto da Barra foi um dos últimos Exatamente, portos do assim, Brasil a ser a desativado. ser desativado. Além de ser esse grandioso filho da puta, ele tinha um panda realmente na sua propriedade. Ele mandou trazer um panda da China. Eu não fazia a menor ideia disso. Isso é real, tá no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Se você me fala isso, eu com 13 anos de idade, eu não ia dormir procurando pegada do panda. Do panda. Lá. Tem a Larissa Macedo, eu esqueci o sobrenome dela, me perdoe. Larissa, me desculpa. Ela é uma historiadora lá de Marataízes e ela, na pesquisa dela, ela achou um censo de 1830 e alguma coisa, que era, na verdade, ela achou o censo de Itapemirim e um rol de bens do Barão de Itapemirim. E dentre esses bens estavam o panda. Gente, que sensacional. E aí, enfim, isso virou tem uma matéria na Gazeta sobre isso. Uma tia de lá me mandou, tia Lili, me mandou, olha que doideira. E aí aquilo ficou na minha cabeça, enfim, saiu. E agora também o Panda tá finalizado, estreia esse ano. E tô naquela luta dos festivais, né? Pra tentar cavar algum lugar em algum festival também. Esses são os projetos mais imediatos. Mas enfim, a cabeça aqui da geminiana também nunca para. Mas tem projetos aí vindo. Esses são os 2 imediatos. Ai, que bacana. Vamos ter que encerrar. Não, Kate tudo bem. Winslet botou a mão Botou a no mão vidro. ali. E a gente vai ter que encerrar e olha, que prazer, viu? E que energia que você tem na sua sessão lá do Cine Música, foi sensacional. Obrigada. E é isso. Você Tá voado, 220, Não, 220. Pelo amor de Deus, distribua essa energia. Muito obrigado, tá, Melina? Eu que agradeço a vocês. Vida longa ao Cinemuses, viu, gente? Obrigada. Cinemuses, segunda temporada, Melina Leal Galante. Eu vou falar isso umas 10 vezes e criar uma melodia. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Valeu.